Olá, nós vamos falar sobre o processo produtivo do paracetamol. Pode passar. Vamos abordar as propriedades gerais do paracetamol de 750 mg comprimido. Vamos falar sobre a matéria-prima, os processos e o produto acabado. Pode passar. Falando um pouco sobre as propriedades gerais e síntese. Pode passar. Em relação à rota sintética, paracetamol, ele pode ser produzido utilizando a síntese clássica, partindo do fenol. A primeira etapa, ela consiste na realização de uma nitração em temperaturas controladas, gerando dois produtos preferenciais, que é o para-nitrofenol e o ortonitrofenol. Em seguida, deve ser realizada uma etapa de purificação por destilação, por arraste a vapor, restando apenas o derivado para-nitrofenol desejado, que é o que está aí. A segunda etapa é a redução do grupo nitro do derivado anterior à amina, formando o para-aminofenol, utilizando borohidreto de sódio ou até mesmo outro redutor compatível. A última etapa, ela consiste na acetilação do grupo amino do para-aminofenol, produzindo paracetamol. É necessário purificar o produto final e a recristalização é o processo escolhido, solubilizando completamente toda a mistura sólida em solvente adequado e em temperatura alta e com resfriamento da solução, precipitando-se cristais de paracetamol com elevada pureza. Pode passar. Os ensaios fisicoquímicos de determinação de ponto de fusão, que podem ser manuais ou automáticos, constituem uma boa forma de acompanhar a pureza do produto, já que a contaminação com outras substâncias eleva consideravelmente a faixa de fusão da substância impura com relação à pura. A espectroscopia de infravermelho é utilizada para comparar com espectros padrão e verificar se existem sinais que não fazem parte da substância pura, indicando uma possível contaminação no processo produtivo. Os métodos anteriores, eles são utilizados de forma qualitativa pela sua rapidez. Porém, os ensaios quantitativos para a determinação da pureza das substâncias, eles têm que ser realizados por vias cromatográficas. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouco dos ensaios de controle de qualidade realizados na matéria-prima. Pode passar. Aqui a gente trouxe um pouco das características gerais do paracetamol. Temos característica desde a descrição da matéria-prima até a dissolução da mesma. Pode passar. A primeira característica a ser analisada é um teste realizado para verificar a pureza da matéria-prima. A gente realiza esse teste por meio da cromatografia em camada delgada, que é uma forma de você separar os componentes de uma mistura através da migração diferencial sobre uma camada delgada de adsorvente, que vai ser retido na superfície plana. Aqui a gente tem uma imagem ilustrativa de como que se dá esse teste, né, por cromatografia em camada delgada. Pode passar. E a fase estacionária que a gente utiliza é a sílica gel, e a fase móvel a gente usa uma mistura de clorofórmio, acetona e tolueno na proporção de 65, 25 e 10 por 10. E primeiramente, a gente vai separar 4 placas e aplicar 200 microlitros da solução 1, que eu vou falar posteriormente como é que se prepara essa solução, 40 microlitros da solução 2, 3 e 4. Também vou descrever logo abaixo. A solução 1, a gente vai primeiramente pesar e pulverizar os comprimidos e transferir a quantidade do pó equivalente a 1 grama de paracetamol. A gente vai transferir esse pó para um tubo de centrífuga de mais ou menos 15 ml com tampa e adicionar 5 ml de éter etílico e agitar mecanicamente por uns 30 minutos. Posterior a isso, a gente vai centrifugar durante 15 minutos ou até obter o sobrenadante límpido. E nas próximas soluções, a gente vai usar esse sobrenadante.
A solução 2, a gente dilui 1 ml da solução 1 para 10 ml de álcool etílico. Na solução 3, a gente vai preparar uma solução a 0,005% de p-cloroacetanilida em álcool etílico. E, por fim, na solução 4, a gente vai dissolver 0,25 gramas desse mesmo composto e 0,1 gramas de paracetamol em álcool etílico até completar o volume de 100 ml. Pode passar, por favor. Por fim, a gente, para desenvolver, né, o cromatograma, a gente vai esperar a fase móvel atingir os 40 centímetros da origem da placa. E por fim, a gente vai remover a placa e deixar secar. E depois que secar, a gente analisa sobre uma luz ultravioleta de 254 nanômetros. E é importante observar que esse teste ele só vai ser válido se o cromatograma obtido com a solução 4, que eu expliquei anteriormente, mostrar duas manchas principais nitidamente separadas, sendo que a mancha correspondente ao cloroacetanilida vai ter o fator de retenção de maior valor. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre a parte de doseamento. E na parte de doseamento, a gente utiliza a cromatografia a líquido de alta eficiência. Essa cromatografia ela também é uma técnica de separação, porém é uma técnica de separação de componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis, sendo que uma dessas fases é móvel e a outra estacionária. A fase móvel ela é um líquido e a fase estacionária é um sólido. Existem vários tipos de separação, e hoje nós utilizaremos a de partição, que é a de referência do paracetamol. O sistema ele pode ser de fase normal ou de fase reversa, onde abrange a polaridade tanto da fase estacionária quanto da fase móvel. A afinidade de uma substância pela fase estacionária e, consequentemente, seu tempo de retenção na coluna é controlado pela essa polaridade, principalmente da fase móvel. E para a cromatografia, normalmente se utiliza o sistema de computação e automação, que eu vou citar mais à frente. Esses sistemas, ele tem o intuito de aumentar a capacidade de utilização dos aparelhos por meio de injeção da amostra, inserção de dados dessas amostras e de métodos, aquisições e dos tratamentos de dados. Aqui nós temos um modelo da cromatografia líquida de alta eficiência. Ela engloba uma fase móvel, como eu falei, e essa fase móvel ela é eluída dentro da coluna cromatográfica por um fluxo de 1,5 ml por minuto. Esse fluxo ele é determinado por essa bomba que está ali mostrando na imagem, e juntamente nós temos também a injeção da amostra, que eu vou comentar mais à frente. Essa injeção ela vai eluir dentro da coluna cromatográfica e fazer essa separação de acordo com o tempo de resistência das substâncias que estão presentes nessa amostra. Ou seja, o sistema, ele, em funcionamento, essas substâncias são eluídas dentro da coluna e passam por uma célula de fluxo. Essa célula de fluxo, ela absorve a radiação e resulta alterações mensuráveis no nível de energia que é detectado pelo detector. E um tipo de detector utilizado nesse sistema do paracetamol é o ultravioleta a 243 nanômetros. Porque, na verdade, esses detectores eles podem ter comprimento de ondas variáveis e fixos. Nesse caso, é fixo. A coluna cromatográfica ela tem 300 milímetros de comprimento e 3,9 milímetros de diâmetro interno. O diâmetro interno é composto por sílica ligada quimicamente ao octadecilcilano, que é uma substância apolar. A partir do momento que passa pelo detector, os dados são gerados através de um software e o restante dos resíduos não utilizados é dispensado. Aí a fase móvel que é utilizada nesse caso é a mistura de água e álcool metílico na proporção de 75 e 25. E a solução à amostra ela é feita a partir de... A gente pega 20 comprimidos, pesa e pulveriza esses 20 comprimidos de paracetamol, dissolve na fase móvel, que é composta por água e álcool metílico, agita por 10 minutos,
Deixe em banho de ultrassom por 5 minutos e depois dilui com o mesmo solvente até a concentração de 10 microgramas por ml de paracetamol. E a solução padrão que é utilizada, ela é feita a partir da dissolução da quantidade pesada de paracetamol, que é o valor de referência, né, na fase móvel, de modo a obter a solução de 10 microgramas de paracetamol. Nesse procedimento, a gente faz com que a gente injeta essas substâncias separadamente, né, aproximadamente 10 microlitros da solução padrão e da solução amostra, registra os cromatogramas e mede as áreas sobre os picos. Lembrando que, a partir dessas respostas obtidas da solução padrão e da solução amostra, a gente calcula a quantidade de paracetamol em cada comprimido. E aí, a partir desses dados, a gente tem respostas, né? E essas respostas elas têm que estar dentro de limites padrões. Entre eles, a gente mede a eficiência, que é calculada pela quantidade de pratos teóricos por metro, ou seja, a eficiência dessa coluna ela tem que ter no mínimo 1.000 pratos teóricos por metro. Tem o fator de cauda, que pode ser no máximo de 2%. Esse fator de cauda, ele indica a simetria do pico, então apresenta um valor igual a 1 quando o pico é perfeitamente simétrico. E nós temos também alguns limites aceitáveis de variação cromatográfica, que aí vai de acordo com cada tipo de monografia. No caso do paracetamol, ele tem as específicas. E a aquisição e tratamento de dados irá definir a precisão de um pico gerado no cromatograma, além de permitir a determinação de tempos e intensidades. No teste de identificação do paracetamol, é feito a espectrometria de absorção na ultravioleta. As medidas espectroscópicas de absorção molecular na região UV visível, elas se baseiam nas interações da radiação com a matéria. A radiação ultravioleta ela é considerada entre 200 e 400 nanômetros e a região do visível é entre 400 e 800. Essa técnica ela consiste em passar uma luz pela amostra e medir a fração da luz que foi absorvida, medindo-se, né, a quantidade de luz absorvida e ela é relacionada com a mesma concentração do analito. Esse teste ele é baseado na lei de Lambert-B, que afirma que a fração de luz após a interação com essa amostra versus a intensidade de luz incidente, ela é dependente do percurso através da amostra, da absortividade molar do material e da concentração das espécies. Pode passar. Aqui tem um esquema explicativo deste método que, ao utilizar um material transparente, passa por ele, né, uma radiação contínua, uma radiação luminosa contínua, e nesse caso, uma parte da radiação vai ser absorvida e a outra parte ela vai ser transmitida. Ao decompor essa radiação transmitida em um prisma, a gente consegue ver alguns comprimentos de ondas estarão ausentes, ou seja, esses intervalos de onda correspondem ao espectro que foi absorvido daquele material. Pode passar. E essas bandas originadas dessa absorbância, normalmente, elas são registradas em uma função de absorbância por comprimento de onda, como a gente pode ver na figura, e o espectro de ver na figura, e cada molécula, dependendo da sua estrutura e do grupo funcional, ela vai apresentar um máximo de absorbância em determinados comprimentos de onda. E aí a gente consegue determinar qual substância que é baseado nesse comprimento de onda. Pode passar. Vamos falar agora do processo produtivo, que envolve os ensaios de controle de qualidade. Dentre eles, nós temos que o processo de obtenção desses comprimidos, eles devem seguir as boas práticas de produção. Todo o processo a ser executado, ele deve ser validado e padronizado, de acordo com as leis vigentes. E os testes físicos são geralmente realizados a granel, antes dessa embalagem primária. Como, por exemplo,
descrição, os ensaios de pureza, a friabilidade e o peso médio. Agora nós vamos falar sobre o produto acabado. Pode passar. Bom, em relação ao processo microbiológico, ele é utilizado para a contagem do número total de micro-organismos. O peso médio, ele é utilizado para avaliar a uniformidade de peso. Caso o peso ele não esteja correto, a concentração de princípio ativo terá alteração. Teste de dureza, indica a capacidade do comprimido resistir a choques mecânicos durante o manuseio, embalagem e envio. Friabilidade, é utilizada para averiguar a resistência dos comprimidos, pois se não for adequada, pode levar à perda do princípio ativo e prejudicar a eficiência do tratamento. Teste de desintegração. É utilizado para analisar o tempo necessário para a desintegração dos comprimidos. Caso não esteja conforme, pode ocorrer problemas na absorção e biodisponibilidade. Teste de dissolução. É utilizado para analisar e determinar a quantidade de substância ativa dissolvida no meio. E pode passar. E a embalagem, ela deve estar de acordo com a RDC 17 de 2010, que dispõe sobre as boas práticas de fabricação de medicamentos, e a RDC número 71 de 2009, que estabelece regras para a rotulagem de medicamentos. Pode passar. Essas são as nossas referências. Obrigada.